Bom dia, rapaziada. Eu sou o Bruno do Clube do Investimento USA, o canal dedicado a você que quer aprender mais de como investir no mercado americano. No vídeo você deve ter ouvido falar, já deve estar cansado de me ouvir falar sobre o Center Rally. Center Rally já falei várias vezes, falei no último vídeo, falei no penúltimo vídeo. Mas eu recebi alguns dados que eu fiquei assim perplexo, de uma pessoa espetacular, Mr. Larry Williams of all people. Se você não conhece, você procura ele na internet. Ele é um analista espetacular, ele já é um senhor e do jeito que ele faz análise, eu acho assim incrível, porque ele não usa assim um algoritmo, algum tipo de software altamente avançado. O que ele faz, o que ele tem feito no decorrer dos anos, durante muitos anos, ele junta dados, ele simplesmente ele compila dados do mercado e ele coloca isso em charts, ele coloca isso em gráficos. E o que acontece é que você tem uma referência histórica. A gente já usou gráficos dele no passado. Se você faz parte do nosso grupo, nessa época a gente já não tinha o Discord, mas se você fazia parte do nosso grupo no WhatsApp, vocês lembram que em setembro eu tinha dito para vocês, usar esse gráfico que você está vendo, que setembro, chegando de perto do dia 17 de setembro, é um dos piores dias do mercado. O mercado realmente ele despenca, ele realmente despencou, e você volta mais ou menos no meado de outubro, foi o que a gente fez, e realmente o mercado voltou a subir. Então você usa esses dados históricos, uma arma no seu arsenal como investidor e como trader. Eu sei que tem muita gente que infelizmente vem só uma viés de qualquer coisa, ou análise técnica, ou análise fundamental. Na verdade, existem vários fatores que têm que ser somados para você ter criar suas estratégias de trading, e usar o que Larry Williams nos fornece um dado espetacular. Então, sobre o Center Rally, eu vou botar alguns dos gráficos que ele trouxe, mas o impressionante é que, se você olhar nesse gráfico e nos próximos, desde 1987 a gente tem um fenômeno que ele se repetiu dos últimos 23 anos, 22 vezes foi exatamente to the dot, foi accurate. Então, mais ou menos perto do dia 15 de dezembro, no meado do mês de dezembro, e obviamente nesse caso nosso, a gente está hoje, terça-feira, que esse vídeo está sendo gravado, dia 14 de dezembro, a gente vai ter o começo da reunião do Fed, o FOMC, vai ser hoje, vai ser amanhã, e vai terminar com uma entrevista coletiva, Jay Powell vai falar. Então, por favor, o que eu estou falando para vocês, primeiro, que você não deve nunca trade, esse vídeo é para fins de educação, você não deve nunca trade baseado no que você escuta de ninguém, de mim ou qualquer outra pessoa no YouTube. Mas a informação que eu estou passando para vocês é se eu acredito que todas as notícias negativas em relação ao que tem acontecido nas últimas semanas, inclusive a taxa inflacionária de 6,8%, como vocês já sabem, o tapering, que Jay Powell foi muito inteligente e já telegrafou isso para o Senado, como eu já tinha dito. Eu creio que isso já está tudo priced in, nesses últimos dias que a gente teve de queda. E que depois da reunião amanhã a gente deve começar a ver realmente o Center Rally se desenvolver. Mas você vai ver esses dados, e tem esse outro gráfico que eu acho super interessante, porque ele mostra exatamente isso. Na verdade eu falei gráfico, não é, mas é um spreadsheet, tem um spreadsheet do Larry Williams também, o crédito é todo dele, eu só tô querendo trazer isso para vocês. Então, se você olhar desse lado esquerdo, tá falando são quantos dias faltam para terminar o trading month, right? Os dias úteis de trading do mês, descontando, obviamente, fim de semana e feriados. Mas se você olhar esse que está highlighted em cinza, é o quarto último dia de trading do mês, e você vê, obviamente que ele colocou os números do jeito que ele faz, ele usa isso baseado no S&P Mini Futures. Você não necessariamente precisa fazer isso, você pode trade o SPY, você pode trade calls no SPY, que é possivelmente o que a gente vai estar fazendo no Discord. Mas o que ele usou aí é que, se vocês olharem mais para a direita, nessa porcentagem tem 95,65% de acerto. Ele coloca um stop loss de $2.500 baseado nos números deles. Mas o que você tem que entender é o seguinte: no quarto último trading day do mês, é o dia que você sempre, historicamente falando, obviamente, mais uma vez, referência histórica, o que aconteceu no passado não é garantia do futuro, mas um bom ponto de referência, que foi um dia campeão de trade no mercado, se você estava apostando bullish. E o mais interessante, se você olhar não só o quarto, mas o quarto, quinto, sexto, sétimo, últimos dias do trading days, você tem um nível de acerto acima de 90%. A gente tem 95,65%, duas vezes 91,3%, e na verdade 95,65% mais uma vez no sétimo dia, de trás para frente. E outra coisa interessante
se você já trade aqui nos Estados Unidos, se você trade stocks aqui nos Estados Unidos, o último dia, se você olhar aí bem em cima da tabela, o último dia é um dia que as pessoas, geralmente, muitas pessoas, é uma prática normal, que elas vendem os seus estoques que não estão ganhando, que estão perdendo. Seu low quality, quando você comprou penny stock, você comprou estoque porque você escutou coisa de alguém falando no YouTube que você não deve, nem a mim, nem a ninguém, você tem que fazer sua própria pesquisa, mas é um dia que as pessoas, geralmente, eles vendem os estoques porque isso vai fazer uma diferença no pagamento de imposto de renda deles. Sobre o Bitcoin, interessantíssimo também que ele traz o Larry. Eu acho super engraçado de você ouvir uma pessoa como ele. Ele fala que obviamente que ele deve ser um senhor de talvez uns 70 anos. E ele usou uma referência interessante. Ele falou que na época, quando ele era garoto, que ele adorava Elvis Presley, pra você ver a idade dele. E o pai dele não entendia Elvis Presley, ele entendia. E ele fala isso sobre o Bitcoin. Bitcoin é um instrumento que os jovens conseguem entender, os mais velhos não. Isso você está ouvindo de uma pessoa de 70 e muito, talvez 80 anos de idade. Mas o interessante também é que ele traz essa compilação e ele coloca os padrões de trading do Bitcoin relacionado com outras coisas, com ouro ou principalmente com dólar. Então esse é o gráfico perdão, do Bitcoin, que geralmente o Bitcoin segue em 3 meses, em ciclos de 3 meses. Que é super interessante, porque se você voltar no gráfico do Bitcoin, é exatamente isso que acontece, esses ciclos de up and down. Obviamente, ficou mais do que provado que o Bitcoin ele não é um bom hedge. E uma coisa que eu já falei no último vídeo, mas eu preciso falar isso mais uma vez para você, que está vindo pela primeira vez. Tem gente que está falando por aí que o Bitcoin é um bom hedge contra o mercado. Ou seja, se o mercado sobe, o Bitcoin... se o mercado desce, perdão, o Bitcoin sobe para compensar, e isso já está mais do que provado. Por favor, não acredite nisso, não acredite em mim. Olhe para o gráfico do mercado, do S&P 500, do Dow Jones, do Nasdaq, e compare o que aconteceu com o Bitcoin, e você vai ver que tem uma relação exatamente do que acontece com os dois. Mas voltando aqui, então ele tem esse padrão dos 3 meses do Bitcoin, e ele tem esse outro ainda mais interessante, como o Bitcoin acompanha também o dólar, e como o Bitcoin também acompanha essa mesma tendência de dezembro. E se você olhar no gráfico, você vai ver que as datas estão chegando perto, e existe essa possibilidade real, não é uma garantia, eu não tenho bola de cristal, de a gente possa ver com a influência dessa entrevista do Jay Powell, que termina amanhã, a conferência, o FOMC, a gente pode ver de novo um rally, não só do mercado, como um rally do Bitcoin. Então, pessoal, com esses dados que eu passei para vocês, como é que eu estou pensando em trade esse mercado? Bom, nos últimos dias, ontem, hoje, amanhã, o mercado está trading sideways, então a gente está num momento um pouco bearish até terminar essa reunião do Fed. Então a gente está procurando oportunidades short, bearish positions. A gente comprou um put na Nvidia, a mesma empresa que eu tinha falado anteriormente, que a gente tinha feito um call com 215% de lucro, se vocês se lembram. Mas a gente ontem comprou um put, vendemos esse put ontem mesmo com 98% de lucro, foi um excelente trade. Hoje possivelmente eu vou estar olhando mais oportunidades bearish por causa da situação atual do mercado, mas se Jay Powell não disser nada fora do que a gente está esperando, se a conversa for baseada no que eu acredito já está tudo priced in, a taxa de juro, tapering, tudo que já foi falado, a gente deve começar a ver um reversal. Então eu esperaria esse reversal para trade, tanto os stocks, eu vou estar procurando oportunidades no SPY, que é o ETF que acompanha o S&P 500, possivelmente calls no SPY, depois que esse reversal estiver confirmado. Se você trade Bitcoin, você pode simplesmente comprar Bitcoin num weakness nesses próximos 2 dias e esperar que isso aconteça. Eu, particularmente, sempre gosto de esperar a confirmação do trend. O trend do Bitcoin deve estar trading agora na casa dos 47, talvez perto de 48. Então, eu esperaria a confirmação. Eu não diretamente, eu não gosto de trade eu não trade Bitcoin só pelo sake of Bitcoin. Eu uso outros instrumentos. Um exemplo é o GBTC, que é um ETF que acompanha a variação do Bitcoin. O preço de entrada do estoque é bem baixo. E se você sabe como trade options, se você não sabe, participe do nosso Discord, vou deixar o link aqui. Você tem muito mais poder de leverage. Então possivelmente vou estar olhando em call options no GBTC em relação a Bitcoin, vou estar olhando call options em relação ao SPY. Perdão. Obviamente, isso que eu estou falando para vocês, nada disso que eu estou falando para vocês substitui, na minha opinião, você ter no seu portfólio, ser a base do seu portfólio
estoques de qualidade, blue chips de qualidade. Deveria ser a base do portfólio de todo mundo. A gente precisa falar sobre isso em algum momento. Mas esse é o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. O objetivo do nosso canal é sempre trazer informações que sejam válidas para vocês. No final do dia, o que é mais importante é passar informação que seja válida, que você consiga absorver e fazer a diferença na sua vida financeira. Também considere subscribe para o nosso canal para receber mais notificações e eu espero falar com vocês de novo na próxima.